Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus. Seja você também um evangelizador. Seja sal para a terra e luz para o mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 4, versículo do 24 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarapta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos nas sinagogas ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-o até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, o que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje e de que maneira ele pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos que Jesus estava de volta a Nazaré. Nazaré, a cidade onde o Cristo havia sido criado, passado sua infância, sua juventude, até quando Jesus começa a sua vida missionária. Jesus é aquele que todos os conheciam ali em Nazaré, viram crescer, o carpinteiro. Jesus, o carpinteiro. Jesus, filho de José, o carpinteiro. E nós vemos que Jesus está na sinagoga. E ali na sinagoga, Jesus faz uma revelação para aquele povo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Jesus estava em casa, mas aquele povo não acolhia as palavras de Jesus. Jesus estava ali para chamar aquele povo à conversão, mas eles não escutavam. Por quê? Porque Jesus era apenas o carpinteiro. Eles não olhavam Jesus como o Filho de Deus, como o Messias. Olhavam aquele que estava falando na sinagoga apenas como carpinteiro. E Jesus dá 2 exemplos de como é a ação de Deus. Dá exemplo de Elias e de Eliseu. Na fome, Elias foi enviado a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E Naamã, Eliseu foi enviado a Naamã, um general sírio, para curá-lo da lepra. Nós vemos que esses 2 lugares eram regiões pagãs, mas a eles foram enviados profetas, e eles escutaram o profeta, se converteram, tiveram as suas curas. Meus irmãos, muitas vezes com a gente é assim. A gente tem muitas pessoas do nosso convívio e essas pessoas, quando vêm nos falar, quando vêm nos dar um conselho, quando vê a gente fazendo alguma coisa de errado, muitas vezes nós viramos as costas. Muitas vezes nós não damos o devido valor. Ficamos esperando aquelas pessoas que vêm de longe para nos mostrar. Será porque é nós que vivemos em comunidade, que nos conhecemos, aí sim que nós conhecemos todos os defeitos, as qualidades e o que aquela pessoa precisa fazer para se converter. E talvez por isso essas pessoas, por ciúme, por inveja,
por vaidade, fecham seus ouvidos e fecham seu coração para a graça de Deus. E aqueles homens, percebendo que Jesus estava falando com eles, ficaram furiosos na sinagoga e planejavam matar Jesus, lançando do alto do monte. Mas eis que Jesus sai pelo meio deles e continua o seu caminho. Ali, Jesus não fez nenhum milagre. A graça de Deus foi rejeitada, porque ali ele não olhava o Messias como o Filho de Deus, o Redentor. Viu apenas o Filho do carpinteiro, Jesus, o carpinteiro. Meus irmãos, que nós possamos a cada dia escutar a graça de Deus, que muitas vezes nós esperamos os sinais de Deus, as trombetas de ouro dos anjos tocando. Mas Jesus se manifesta de uma forma suave, sublime, de uma forma sutil, o qual, se nós não tivermos com os nossos ouvidos, nossos corações abertos, a graça de Deus passa. Muitas vezes é o nosso irmão que está do lado que nos fala e nós nos fechamos ao ouvido. Deus está usando esse irmão para te chamar para a graça de Deus. Eu um dia tive a graça de ter um irmão que me chamou para que eu pudesse conhecer a graça de Deus, me converter e hoje estar aqui falando para vocês. Eu te agradeço muito, meu irmão, que eu falo que tu és um anjo na minha vida, e agradeço a Deus por ter me tocado, que eu pudesse me abrir para a graça de Deus e para as bênçãos de Deus que me realiza todos os dias na minha vida. Que nós estejamos preparados, com o nosso coração aberto, para que a palavra de Deus, muitas vezes de forma sutil, penetre nos nossos corações e frutifique, e a gente frutifique o reino de Deus, aquilo que Deus quer transformar as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.